lermos uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, e o primeiro versículo ao 12, que diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Pode dizer amém? Pode tomar o seu lugar. É sem dúvida uma palavra incrível, desde a questão teológica profunda que temos neste texto sobre Jesus, sobre a sua pessoa como Deus, como homem, como aquele que foi enviado. Mas eu gostava nesta manhã trazer ao nosso coração um alerta. E um alerta não da história do passado, um alerta para a tua vida, que é a história do presente. Neste texto nós encontramos pequenas verdades de uma enormidade de profundidade que quase não conseguimos atingir em termos intelectuais, mas duas ou três coisas muito simples que nós entendemos neste texto. Primeiro, Jesus se fez homem, não é? O Verbo se fez carne, a palavra se tornou pessoa. Essa pessoa, quem era? Era o Criador dos céus e da terra, como diz em João 26, a Trindade estava presente, ao qual disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a verdade mais incrível é nós não termos entendido quem era Jesus. Segunda grande verdade é não terem recebido Jesus. E por fim nós olhamos para este texto e entendemos até que o enviado antes de Jesus, João Batista, também não foi totalmente compreendido. Ele veio preparar, como diz a Bíblia, o caminho do Senhor para que o recebessem, para que ele pudesse ser mais facilmente aceite. Ele veio desbravar algo grandioso para a aceitação de Jesus. Nós entendemos neste texto que a verdade não foi compreendida, a verdade, o caminho não foi entendido, a luz foi rejeitada e a luz era Jesus. E hoje nós olhamos para estes textos e olhamos para a nossa própria vida e nós achamos que sabemos tudo. Achamos que estamos dentro de todo o conhecimento, convencemos-nos que que eles foram um bocadinho ignorantes no passado e nós hoje somos mais entendidos. Não há dúvida que a revelação é maior nos nossos dias. Não há dúvida que a percepção da verdade hoje está mais clara do que há 2000 anos atrás. Mas não há dúvida que hoje continuamos a tomar a mesma posição que nós encontramos neste texto. Diz que foi um homem enviado para apresentar a luz verdadeira. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. E o que é que nós fazemos nos nossos dias com a luz que temos, com a luz que nos é apresentada? O que é que nós hoje fazemos nos nossos dias com toda a verdade que realmente temos recebido da palavra de Deus? Diz que este homem que era a luz, que não era a luz, mas que veio a falar da luz, foi morto, decapitado, oferecida à sua cabeça num prato, numa bandeja, à filha da amante do rei, que dormia
que era mulher do seu irmão e que por maldade lhe pediram a cabeça, esta menina que dançou para o rei, e é qualquer coisa de assustador como é que alguém que testifica da luz, Deus permite que a sua cabeça seja cortada e servida como uma prenda. Amados, isto nos ensina muitas coisas. Jesus, Ele nos envia hoje. Eu queria que nós entendêssemos uma coisa. João Batista ou tu é a mesma coisa. Porque João Batista veio para testificar da luz. João Batista veio para anunciar quem era Jesus. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor para que o recebessem. E Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, anunciai aquilo que Deus fez na tua vida. O mesmo que João Batista, preparemos o caminho dos corações para receber Jesus. A Bíblia mostra que não só não aceitaram muito bem João Batista, que anunciava a verdade, porque a verdade foi rejeitada, mas o próprio Senhor Jesus, e note, pense comigo, se João Batista, homem, não foi recebido, e se Jesus não foi recebido, como queres tu ser melhor? Como queres tu que a tua mensagem possa ser aceite e vivida? É um paradoxo. Vejam o que diz o texto. As trevas não compreenderam Jesus, no versículo 5. As trevas não conseguiram aceitar. Diz a Bíblia, a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. E é interessante nós vermos, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Hoje a minha pergunta nesta manhã é uma pergunta muito simples. A luz de Cristo brilha em ti? Tu recebeste Jesus? O que tu fazes com a tua vida? O que é que a tua vida representa lá fora? O que tu queres como cristão? Como vives nesta geração a refletir Cristo? A Bíblia diz que nós somos a luz. João 8,14. A Bíblia, João 8,14. Abra comigo, João 8,14. Diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou. Mas não era este versículo, por acaso, que eu queria. Não era este versículo. Ou seja, o Senhor Jesus quer dizer que nós, é aquele versículo que diz que nós somos a luz. Amém? E então, nós somos, o Senhor Jesus disse, vós sois a luz. Amém? E nós sabemos que somos a luz. E a luz, se rejeitaram Jesus, e ele disse, se a mim me rejeitaram, o que é que ele disse? Também rejeitarão a vós. Mas também, por outro lado, também diz, se a minha palavra aceitaram, também irão aceitar a vossa. Porque haverá sempre quem rejeite, sempre quem aceite. E é interessante nós compreendermos o projeto de Deus para cada um de nós. Se Jesus foi rejeitado, Ele que era a luz do mundo, Ele que fazia milagres incríveis, Ele que fazia coisas fantásticas, como nós, obrigado, era aqui em Mateus 5,14, muito obrigado, por lápis escrevi errado. Que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, o Senhor Jesus quer que nós sejamos, o Senhor Jesus quer que nós possamos refletir ao momento em que eu recebo Jesus. E logo o versículo 12 de João 1 diz que todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Note, se eu sou filho, eu sou do mesmo ADN do Pai.
Se eu me torno filho, eu torno-me com a essência do Pai. E igreja, nós fomos chamados para ser luz. E ser luz não é viver nas trevas. Ser luz significa estar no meio das trevas e refletir luz. É marcar a diferença. Ser luz significa ser influência e não ser influenciado. E nós estamos numa geração de que pessoas que não são influenciadoras, são influenciadas. Influenciadas pela moda do mundo, influenciadas pelo pecado, influenciadas pela vaidade, influenciadas pela ambição excessiva das riquezas, influenciadas para ter uma vida que não tem nada a ver com o que Deus tem como projeto para si. Eu ontem partilhava com alguém que a maioria das pessoas hoje caminham nas comunidades, dizem-se cristãs, mas não são cristãos. Porquê? Porque a sua vida não tem qualquer propósito. Hoje estão numa comunidade, numa igreja, amanhã estão noutra, no outro dia estão noutra, no mês que vem já têm chamada para outra, não geram raízes, não geram luz. Não são luz para ninguém. Alguns nem para a sua própria casa, nem para a sua própria família conseguem ser luz. Quanto mais, às vezes queremos dar lições a tanta gente, queremos ensinar e falar que somos isto, somos ungidos, temos a revelação do não sei quem, dizendo que somos luz, quando na verdade Cristo não está em nós. Porque, meus amados, nós precisamos ter cuidado, porque os que são luz, os que são sal, de um modo geral, há uma tendência de rejeição do mundo. Se o mundo vos rejeitou, primeiro me rejeitou a mim. Se o mundo vos despreza, também desprezou a mim. Vocês não são deste mundo, disse o Senhor Jesus. Vós sois de outro mundo. Senhor Jesus, a Bíblia diz, nós somos estrangeiros e forasteiros. Como queremos nós amar o mundo e ser cristãos? A Bíblia diz em 1 João que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E hoje a maioria das pessoas querem um cristianismo com paixão pelo mundo. Nós precisamos de entender o texto de João 1. O Senhor Jesus era Criador de todas as coisas. Aquele que fez a diferença. Aquele que tinha o poder nas suas mãos. Foi rejeitado. A igreja dos nossos dias, ela tem que entender a missão. A missão que nós temos, meus amados, não é vir à comunidade para cantar. Até também não é só, embora isso faça parte, não é só dar a nossa oferta na igreja. A nossa missão como cristãos é cumprir os princípios de Deus, amém? E fazer com que o mundo ao nosso redor veja luz em nós. As pessoas precisam de olhar para nós e ver diferença. Amados, que geração é a nossa do vamos onde queremos, fazemos o que queremos, não damos satisfações a ninguém e achamos que está tudo certo? É assim. Eu não sou, como alguns dizem, não sou crente de uma igreja, sou crente de Jesus. É a moda hoje. Eu não faço parte de nenhuma comunidade, eu pertenço a todas. Que luz é essa que brilha na tua vida? Meus amados, fomos chamados para ser luz, fomos chamados para ter terra, fomos chamados para marcar a diferença no lugar onde estamos. Por isso que quando cheguei a Orém, eu comprei uma casa alguns anos depois. Não para eu ter uma casa, mas para que o diabo, para que tudo aquilo que me rodeava, todos os seres entendessem que o Paulo Ferreira está para ficar. Está para fazer a diferença.
E eu quero dizer, eu não estou a dizer que todos temos que comprar casa, muitos vivem em arrendamento o resto, a vida toda, e olhe, às vezes nem sei o que é melhor. Mas eu quero lhe dizer que nós precisamos, o diabo precisa de saber, os anjos precisam de saber, os teus amigos precisam de saber que tu tens uma vida com um objetivo. E esse objetivo é ser luz. Amém? Essa coisa eu sou de onde calha, essa coisa eu vou para onde me dão mais, essa coisa eu vou para onde calhar melhor, não é uma vida com propósito, é uma vida sem propósito. E nós que estamos a receber hoje muitos estrangeiros nas comunidades, não é só aqui, é em todo lado, a maioria não tem propósito, veio porque dizem que é melhor. Vêm porque acham que vão ganhar mais, mas infelizmente muitos voltam de mãos vazias, ainda vão pior outra vez. Porquê? Porque não foram guiados pelo Espírito Santo. Alguns, pela misericórdia de Deus, encontram um caminho, encontram um propósito, buscam Deus e Deus os guia. Mas, amados, fomos chamados para brilhar no meio das trevas e não gerar mais trevas. Essa coisa de nós vivermos como queremos e nos apetece não faz parte do cristianismo, porque o meu Jesus disse: quem me quer seguir, negue-se a si mesmo a cada dia e toma a sua cruz e siga-me. Cristianismo não é a tua vontade, cristianismo é viver na vontade de Deus. Amém? As trevas diz que não o compreenderam. Eu quero te dizer, também não te vão compreender. E muitas vezes os que estão ao teu lado, muitas vezes é a tua própria casa que não te entende. Igreja, que igreja nós queremos ser? Mais importante que um grande louvor, mais importante que gente muito sábia dentro de uma comunidade, é gente santa. Para quê queremos gente santa na igreja? Não é para desprezar os imundos, não é para desprezar os que entram e não têm Jesus, não é para excluir os excluídos da nossa sociedade, é para amar os que não têm Jesus, é para cuidar os que não têm quem cuida. Nós fomos chamados para ser cuidadores, influenciadores. A igreja nos nossos dias, há igrejas para todos os gostos, igrejas que acham que os homossexuais estão certos, igrejas que acham que a eutanásia, a morte assistida, o aborto, tudo isso também está certo. Igrejas que casamento entre dois homens ou duas mulheres, ou até há já igrejas da poligamia, de que pode um homem ter mais que uma esposa, pronto. Igrejas para todos os gostos. Será que é isso que é ser luz? Ou será que a palavra de Deus se desatualizou? O que é que nós queremos como cristãos? Jesus disse que veio para os seus e os seus não receberam. Estava a falar dos judeus, mas sabe quem é que também faz parte do grupo? Somos nós. Porque Ele morreu por mim, morreu por ti. E tu tens recebido Jesus? Ai, pastor, eu estava a dizer aqui de manhã, alguns vão ouvir repetido, mas tu recebeste Jesus e o que fazes com Ele? Ele é o teu guia, é aquele que comanda a tua vida, é aquele que orienta os teus passos, é aquele que tu consegues dizer não a ti por causa dele. Recebeste Jesus em quê? E como? Que sacrifícios tu fazes? Não é sacrifícios humanos. Quando Romanos 12 diz para renovarmos a nossa mente, ele não está a dizer e renovarmos de tal maneira, abre Romanos 12, 1 e 2 para mim, porque vai ser o lema da nossa conferência de adoração. Olha o que diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Mais. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A nossa conferência de adoração, renovados para a adoração. Também iremos falar que podemos ser renovados pela adoração. A nossa renovação, verso 1, a nossa capacidade, verso 1 por favor, a nossa capacidade de entender a palavra de Deus é realmente o nosso corpo em sacrifício vivo. E não é um sacrifício humano, não é fazer jejuns de 50 dias, ou 40, ou 1. Não tem nada a ver com o sacrifício físico, mas tem a ver com o sacrifício de lutar contra a nossa carne, lutar contra o pecado, lutar contra os desejos que a Bíblia chama concupiscências. Os desejos da carne, a paixão dos olhos, a soberba da vida, que não pertence ao Pai, mas é do maligno. A nossa vida precisa de entender que temos que ser luz, e para ser luz temos que viver apresentando a nossa vida em sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus. Mas nós queremos viver tão à nossa vontade. Aprendemos que somos livres. O facto de Portugal sair da ditadura há 50 anos levou que a voz do homem tivesse pouca força. Se você for para a Rússia, a voz de Putin decide e o povo obedece. Se você for para a China, a voz do presidente decide e o povo obedece. Se você for para a Coreia do Norte, a voz daquele homem, aquele maluco, ela fala e toda a gente obedece. Tem medo da voz dele, porque é uma ditadura. É um governo único. É realmente um tratamento em que as pessoas são simplesmente submissas, não por sua vontade, mas pelo medo. E nós viemos também, Portugal veio de uma geração em que o medo dominava as pessoas, porque havia uma polícia chamada PIDE, que se alguém criticasse o governo era presa. E bastava alguém dizer que falou. E havia os espias, os vigias, os amigos dos amigos que denunciavam os próprios amigos. O medo dominava as pessoas. E o Antigo Testamento havia uma falha de percepção da obediência a Deus, porque achavam que o pecado era punido com a morte. Note, um filho que amaldiçoasse o pai era morto. Um homem que matasse outro homem recebia a pena de morte. O Senhor Jesus até disse, ouviste o que foi dito, se a tua mão te escandalizar, corta, porque vale mais cortar a tua mão, entrar no céu sem mão, do que com as duas ires para o inferno. Havia esta percepção, mas Jesus trouxe uma nova mensagem. Ele não disse que tem a ver com a morte física. Ele disse que a nossa morte é espiritual. E quando Deus disse a Adão que no dia em que comeres daquela árvore que representa obediência, se comeres dela certamente morrerás. Mas não morreu. Morreu? Fisicamente não. Se nós pensarmos, afinal Deus enganou-se, não morreu. Porque a morte do homem, mais importante, não tem a ver com a física. Tem a ver com a morte definitiva espiritual, que é a separação de Deus completa e definitiva do homem com Deus. E nós achamos que está muito fácil ser crente, porque temos a liberdade de fazer todas as coisas. Se pecarmos, não morremos, não somos punidos visivelmente. Se um homem trai a mulher ou a mulher o homem, se ninguém descobrir, está tudo bem. Achamos que está tudo certo. Se alguém rouba, engana, faz mal, roubou aquela ferramenta que não é dele, roubou ou cobrou a mais alguma coisa que não é lícito, achamos que está tudo bem porque ninguém sabe, ninguém vê. Eu quero dizer que o tempo da graça, que é o nosso tempo,
é mais exigente que o tempo da lei. Porque no tempo da lei parece que só quem era apanhado é que morria. Mas no tempo da graça nós morremos sem dar por ela. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E por causa de vocês não se julgarem a vocês mesmos, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. O estado de dormência ali é estado de morte. Porque quem dorme não ouve, quem dorme não sente, quem dorme não tem percepção. E há pessoas que a gente prega e não ouvem. Queridos, se rejeitaram Jesus, aprende, também poderão rejeitar-te a ti. Mas há uma coisa que a luz faz, que a igreja precisa de entender, que tu precisas de compreender. A luz brilha no meio das trevas. E aonde há um crente tem que haver luz. Aonde há um crente tem que haver influência. Não é em vão que Jesus disse, vós também sois o sal da terra. Amém? Porquê é que nós somos o sal? O sal, naquele tempo, era algo mais do que temperar. Era conservador. Ou ainda hoje o sal serve para medicamentos. A gente fala mal do sal por causa da hipertensão, por causa disto, por causa daquilo. Mas o sal é dos minérios mais belos que nós temos. Ele faz tão bem às feridas, a fazer medicamentos, a temperar a nossa comida, a conservar a nossa comida. Meus amados, que nós possamos entender o sal, se ficar insípido, Jesus disse, vós sois o sal, mas se o sal, que somos nós, a luz, que somos nós, se tornar sem luz ou sem sal, se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Por isso que há gente que se diz crente, que foi sal, tem aspecto de sal, tem o brilho de sal, é branquinho como o sal, mas vive a ser espezinhado pelos homens. Porquê? Porque o seu sal tornou-se insípido. A sua luz não brilha mais. Queridos, fomos chamados não para ser espezinhados, para ser luz, para ser influenciadores. Fomos chamados para marcar a diferença. Quando tu estás com o teu grupo de GC, quando tu estás no teu trabalho, quando tu estás a trabalhar ou em casa, tu tens que ser, quando estás na tua rede social, tu tens que ser influência. Tens de ser luz, tens de ser sal. A Bíblia diz em Filipenses 2,15, abra para mim, por favor, que nós devemos refletir como astros no mundo. Astros é mais do que uma luz simples, para que sejais... Olha, põe o 14, se fizeres favor também. Veja o que é que a Bíblia nos ensina como algo tão precioso. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Verso 15. Para que sejais o quê? Irrepreensíveis. Não desligues o versículo. Irrepreensíveis. Irmão, eu não posso obrigar ninguém a ser irrepreensível, mas eu tenho que lutar para ser. Muitos de nós pegou em textos como estes. Olha o que é. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre esta geração nós devemos resplandecer como astros no mundo. E nós pegamos nestes versos e usamos-los para agredir os errados. Você está cá? Nós aprendemos pelos textos sagrados da Bíblia que as pessoas precisam de ouvir estas palavras e agredimos-nos, ofendemos-nos uns aos outros, porque o outro não vive o que eu digo, não vive o que é pregado. E a exigência do texto não tem a ver com o que eu exijo aos outros, mas com o que eu exijo a mim. A Bíblia não é um grupo de exigências para os outros.
exclusivamente para os outros, mas exclusivamente para mim. Por isso, quando eu tenho a possibilidade e a autoridade espiritual para admoestar alguém, tem que ser com base em amor e não em terror, em medo. E durante muito tempo as comunidades ensinaram o medo, o evangelho do medo, o evangelho do susto, do inferno. Parece que o Deus era um Deus barbudo, como dizia a Corine na sexta-feira, quase disse uma heresia, não é? Um Deus mau. Quem é que cá esteve na sexta? Mas eu entendi o que ela disse, por isso que eu não falei nada. Senão, se ela dissesse uma heresia, eu vinha cá falar. Não é? Eu ia pôr em ordem. Mas ela disse, como Deus pode permitir certas coisas. Meus amados, Deus não só permitiu que eu, que o recebi, sofra, como Ele próprio sofreu por nós. O Evangelho não é um conjunto de regras para dar para os outros e tu estás excluído dessas regras. Por isso que Paulo disse, pregando eu aos outros, não venha de alguma maneira a ser reprovado. Lembram-se? O Evangelho é para tu praticares e para tu ensinares. Jesus disse em Mateus 28, ide, ensinai as nações a guardar tudo o que vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A missão da igreja é ensinar. A missão da igreja não é impor. A missão da igreja é viver o que prega. Eu, como pastor, preciso ser o exemplo máximo, embora possa também não ser às vezes. E no dia que eu aprendo que Ele é a luz que eu recebi. E eu recebi, ao receber, eu torno-me luz. Amém? Se eu não sou luz no meio das trevas, se eu só falo da luz. João Batista veio anunciar o caminho do Senhor. E todos os apóstolos do Novo Testamento, da primeira era da igreja, foram todos mortos. João Batista escapou na ilha de Patmos, bem velhinho. E ali teve até morrer. Mas de resto, todos. Dizem que o apóstolo Paulo foi crucificado e ele pediu para o crucificarem de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como o seu Salvador. Estamos num momento de muita aceitação. Toda a gente, ninguém nos critica por ser crentes. Quando eu cheguei a esta cidade há 24 anos, havia uma enorme rejeição. Irmãos, uma rejeição tão grande que era difícil ganhar uma vida para Jesus. Agora ninguém critica. Os nossos filhos, o meu filho, o Rodolfo, o Pedro, têm negócios, não sente qualquer... Eu já senti pequenas coisas, mas quase não sentem nada por ser crentes. Mas essa aceitação pode nos levar a um desvio profundo de ser luz. O facto de sermos tão bem aceitos e elogiados até, reconhecidos até pela cidade, como algumas... Se você falar com algumas entidades, nos reconhecem e nos respeitam. O que é que nós estamos a fazer com a oportunidade que temos, em que já que nos recebem e nos aceitam, o que é que estamos a fazer? Irmãos, não nos iludamos só porque temos a casa meio cheia. Ela de repente fica vazia. Os mesmos irmãos queridos do Brasil e portugueses que estão aqui de um momento para o outro, vão para o outro lado, vão para outra nação, vão para outro país, voltam para o mesmo sítio. E o que é que fica? Irmãos, que os nossos queridos irmãos brasileiros possam ser luz de tal maneira que inundem esta casa de irmãos portugueses que ainda não chegaram a este lugar.
Porque senão vocês não são evangelistas. Senão vocês vêm e sabem o que é que andam por aí a fazer? Abrir igrejas por todo lado. Sabe porquê? Porque andam à caça do El Cantante. Andam à caça do teu dízimo, do teu dinheiro. Porque o crente, porque aprendeu a dar o dízimo, dá para o resto da vida. Irmãos, a nossa missão na igreja não é receber o teu dízimo. Isso faz parte da tua obediência, faz parte da tua fé, faz parte do teu amor, do teu compromisso com Deus. A tua missão em Portugal, que estás aqui a ser luz, e luz de tal maneira que o teu patrão português diz: este é o melhor empregado que eu já tive. Mas não, sabe o que é que está a acontecer? Sabe o que é que está a acontecer? Oportunistas, gente que vem com oportunismo, vão para aquele patrão, de repente fogem sem dizer não, sem dizer obrigado. Vão para aquela igreja para conhecer pessoas e arranjar emprego, de repente abrem uma igreja. Irmão, isto é cristianismo aonde? Aonde? Tu não foste chamado para isso, tu foste chamado para criar raízes. Bem-aventurados aqueles que estão plantados junto a ribeiro, em cujas suas folhas não caem nem secam e dão o fruto na estação própria. Só uma árvore plantada junto à água, que é a palavra do Senhor, pode dar fruto. Querido, eu não me interessa nada da tua história do passado. Pastor, eu fui pastor, eu fui isto, eu fui aquilo. Estou-me lixando para o que tu foste. Pastor, eu fui bandido, estou-me lixando para o que tu foste. O que importa é o que tu queres ser agora. Amém? O mundo não vive do passado, vive do presente. O passado na tua vida serve para te ensinar o que não fazer. Amém? E na igreja não deve ser o lugar de acusação, mas tem que ser o lugar de alerta, de ensinar os princípios, ensinar a palavra do Senhor, ensinar o caminho a seguir. Porque, irmãos, é o que estamos a fazer. Hoje estamos a ver uma geração que rejeitam o Senhor. Uma pessoa que caminha de um lado para o outro sem saber o seu rumo é alguém que está a rejeitar a palavra de Deus. Mas Filipenses 2,15, ele disse para nós sermos irrepreensíveis. Amém? Ponha lá, por favor. Amém? Sinceros. Temos de ser sinceros. Amém? Não pode haver povo mais sincero que nós. Eu, quando alguém me diz uma coisa que eu não concordo, e se eu não tenho muito à vontade com aquela pessoa, eu digo: olha, permita-me contrariá-lo. E vamos contrariar com carinho, com respeito. Há pessoas que depois dizem assim: vocês têm sempre a mania que têm razão. E eu digo-lhe: olha, ainda bem. Se eu estiver certo, ainda bem. Queridos, o que é que nós queremos da nossa vida? Vamos ser sinceros uns com os outros. Nós temos de ser sinceros, sabe? A palavra sinceridade implica uma boa índole interior. Significa uma pessoa que... Imagine que você tem alguma dificuldade numa determinada área, você é sincero e sabe que Deus vai honrá-lo. Deus vai honrar a tua sinceridade. Inculpáveis, filhos de Deus, inculpáveis. Sabe o que é viver sem culpa? Não é não errar, é não fazer nada com maldade, com intenção. Agora quase vou dizer uma heresia. É quando eu erro, mas erro sem maldade. Não era com a intenção de magoar. É quando eu cometo um delito por lapso. Eu às vezes conduzo fora do padrão. Umas vezes é por descuido, outras é por intenção. Por isso que às vezes mereço a multa. Mas quantos de nós já apanhou multas distraído, sem maldade? Vocês entendem o que eu estou a falar? É como eu estar com um irmão e enervei-me ali com ele, ele disse uma coisa, subiu-me os azedos, estava mal disposto e disse um disparate, sem maldade. Mas depois, o que é que eu fui dizer? Inculpável não é uma pessoa sem culpa, é uma pessoa que até a sua culpa ela é praticada sem intenção. Foi por descuido, foi por acidente. Você está cá? Temos de ser inculpáveis. Amém? No meio desta geração corrompida e perversa, entre o qual fomos chamados para resplandecer como astros
no mundo. Eu quero terminar porque a minha Corine já me está a pedir isso. Meus queridos, agora o texto termina com... Vamos voltar a João 1. João capítulo 1, em que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Que lindo, que tremendo, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, o receber é algo tão grandioso. Eu não sei quantos de nós vive nesta terra e que não tem Jesus no seu coração. O Senhor Jesus disse que quer fazer morada. E olha o versículo 14, o capítulo 14, 23 de João. O Senhor Jesus disse algo tão grandioso sobre quem recebe Jesus. Receber João 14, por favor, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer que Jesus more na sua vida? Você quer que Deus more no seu coração? Obedeça, guarde a sua palavra, receba Jesus no seu coração. Diga: Deus, toma conta da minha vida. Hoje, daqui para a frente, toma conta do meu coração. Eu quero ser esta árvore plantada junto a ribeiro. Por isso que o salmista cantava e dizia: bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor. Amém? Plantados na casa do Senhor. E mais tarde também disse: oh, quanto eu fiquei feliz quando disseram: vamos à casa do Senhor. Amados, cuidado. Vamos ficar de pé. Precisamos de encontrar em nossa vida o propósito de Deus. No domingo à tarde passado eu falei sobre o propósito. O propósito. A Bíblia diz que João Batista tinha um propósito de vida. O propósito de preparar o caminho do Senhor. Eu gostaria muito que esta igreja se tornasse uma igreja de verdadeiros adoradores. Às vezes nós achamos que adorar a Deus é preciso ser música só muito bem tocada. Mas um adorador é alguém que no silêncio consegue adorar. No meio da multidão consegue adorar. Só há um tipo de pessoas que Jesus disse que procura: os verdadeiros adoradores. Ele procura todos para salvar, mas há uma espécie de gente, há uma qualidade de ser humano que ele procura de uma forma profunda. Se encontra algum adorador. Um adorador, meus irmãos, é aquele que não nega nada. Baixa um pouco. É aquele que não nega nada a Jesus. Um adorador é como Abraão, disponível para ofertar aquilo que ele mais amava. Um adorador não vê medida, não vê nenhuma, não há contenções, não há limitações para um adorador. Nem só para honrar Deus, como para honrar o seu próximo. Um adorador é alguém que dá a vida pelos outros. Um adorador é aquele que não nega nada a Jesus. Quando Abraão provou a Deus que conseguia entregar o seu filho, Deus disse: agora sei que não me negas nada. O adorador é aquele que não nega nada a Deus. Não nega a sua fidelidade, não nega a sua honestidade, não nega a sua inculpabilidade, não nega nada no seu coração, porque Deus, para ele, é aquele que ele mais ama. Por isso que a Bíblia é tão clara: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. E como eu disse há bem poucos dias aqui sobre Coríntios,
a catedral do amor de Coríntios. Quem ama não suspeita mal. Quem ama não é invejoso. Quem ama tudo sofre. Quem ama, ama de verdade. Amém? De tudo o que há mais importante, seja o amor, a fé, seja lá os dons, o que você quiser, tudo é mais importante o amor. E quando eu sou um adorador, o amor está plantado em meu coração. E quando eu admoesto ou até repreendo, não o faço para matar, faço para restaurar. Alguém aqui, quando exorta seu filho, o faz para o matar? Não, faz para o educar, para ele entender a sua posição certa na vida. Assim Deus, que nos ama tanto, por vezes nos exorta, nos repreende. Mas queridos, se tu deixas de ser sal, como diz o texto sagrado em Mateus 5,13, se deixas de ser sal, tornas-te insípido e não prestas para mais nada, a não ser, como diz o texto, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele não está a falar das características do sal. Ele não está a falar da natureza do sal que se usa muitas vezes para pôr nas estradas. Ele está a falar que o cristão que foi sal torna-se a escória do mundo. É como o cão volta ao seu vómito. É como alguém que era tão importante tornou-se tão sem importância. Mas há a possibilidade de Deus restaurar a tua vida. Talvez perdeste Jesus, talvez deixaste de ser sal, talvez deixaste de ser luz. Eu quero te dizer que quando Ele disse a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tu podes estar incluído nesta manhã em receber Jesus com todo o teu coração. Eu peço que todos fechemos os nossos olhos, todos, para ninguém ver o que cada um faz. Silêncio, cá em cima também, todos de olhos fechados. Eu não sei se tu hoje queres receber Jesus e se até no passado já recebeste. Eu não sei se a tua vida está com Deus ou sem Deus. O Espírito Santo sabe e tu também. Eu quero orar pela tua vida. Se tu queres receber Jesus com todo o teu coração, levanta a tua mão, eu quero orar por ti. Tenhas vergonha no lugar onde estás, levanta a tua mão, eu quero orar por ti. Mantenha o seu braço no ar, todos os outros oram por quem tem levantado o seu braço. Pai, em nome de Jesus, tu estás vendo cada braço levantado. Pai, que nesta hora tu possas perdoar os seus pecados, tu possas restaurar o seu coração, tu possas, Deus, entrar em sua vida e tornar cada um deles, cada um destas vidas que tem levantado o seu braço, tem decidido receber-te como Senhor e Salvador. Tu possas nesta hora, Espírito Santo, tomar conta das suas vidas. Pai, eu entrego eles em tuas mãos e peço a tua graça, a tua sabedoria, o teu amor, a tua paixão. Oh Deus, tu possas entrar e fazer morada em seus corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu oro também por todo aquele que precisa de um milagre nesta manhã. Que o teu Espírito possa tomar conta e fazer o milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém.